Só vão entrar 144 mil. Posso até concordar com eles, só fazer assim. Mostra o texto pra mim, mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Daí vem o outro dizendo que o Cristo não é Jesus, que ele morreu à toa em uma cruz, que o Messias foi um tal de Ciro ou algo assim. Mostra o texto pra mim, Mostra o texto pra mim. e daí vem uma galera dizendo que o arrebatamento será antes da tribulação. Mas que confusão, Não tem briga não, isso não influi na nossa salvação. É bem fácil você me convencer que sim. Mostra o texto pra mim, mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Uma coisa é certa, ponha isto na lista. Prepós ou mesmo tribulacionista. Jesus vai voltar, foi promessa fiel. A igreja vai entrar com ele no céu. Portanto, esteja preparado para antes, durante ou depois ser arrebatado. E se não quiser pensar assim, Mostra o texto pra mim, 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 mostra o texto pra mim. mostra o texto pra mim, mostra o texto pra mim. Começa agora, podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Bom e Velho Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que seja um programa edificante para quem está acompanhando a nossa programação. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. E nós vamos juntos, vamos passar um pouquinho hoje do horário, pelo menos meia hora, até meio-dia, meio-dia e meio, por aí, a gente vai com esse debate. Eu perguntei antes se era bom colocar tempo para os dois debatedores, mas combinamos que não vai precisar de tempo, né? Hoje o tema é um tema sensível. A Bíblia é um livro confiável. A Bíblia é um livro inspirado, inerrante, palavra de Deus. Nós cristãos defendemos que sim, a Bíblia é palavra de Deus, 100% inspirada, inerrante, palavra de Deus.
O Fábio Sabino defende que não, que a Bíblia não é inerrante, que não é um livro inspirado. Ele vai falar nas palavras dele para eu não colocar palavras na boca dele. E o Matheus Rangel vai defender que sim, pela inspiração das Escrituras, como livro confiável. Temos aqui hoje, então, o Fábio Sabino e o Matheus Rangel. Conforme os nossos sorteios, que nunca aconteceram, eu vou começar com o Matheus Rangel. Matheus, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Muito bom te receber, meu irmão. Muito obrigado, pastor César. Obrigado aí pela concessão desse espaço. Obrigado aí a toda a equipe do podcast Mostra o Texto. Sabino, finalmente conhecendo você pessoalmente aí. Pela maneira que ele fala na internet, parece ter 2 metros de altura, né? Cheguei aqui embaixo da minha cintura, então tem uma energia pesada, mas é muito bom estar aqui, vai ser um ótimo debate sobre... O meu debate com ele sempre foi respeitoso, sempre, né? Os dois que a gente teve foi sobre Gênesis é um plágio e sobre a inerrância bíblica também. E agora estamos aqui para poder falar novamente sobre esse tema. E aí... Ok. Ok. Aqui, Fábio Sabino, que eu também esperava mais. Todo mundo esperava mais Quando ele chega... O César é mais alto que eu. Bicho? Eu tenho 1,65m. Ah, tá. 1,65m. Mas na internet você olha e fala, esse cara vai dar... É igual o Eliseu Rodrigues, pequenininho, pregando, parece. Fábio, bom te receber aqui. Não te conhecia pessoalmente. A gente estava falando aqui antes, ele já... Quando ele era crente, quando ele era da igreja... Não, ele fala que ele é crente, né? Quando ele era evangélico, ele era professor de teologia, ele já participou do Crescendo na Fé há, sei lá, 20 anos. Pode colocar uns 20 aí. Uns 20 anos atrás ele participou do Crescendo na Fé, mas foi num dia que eu não estava. Então, eu não o conhecia pessoalmente. Bem-vindo aqui, Fábio, muito bom te receber. Obrigado, pastor César, a todos aí do podcast. Professor Matheus Rangel, prazer em conhecê-lo pessoalmente também. O Du tá ali do podcast Diálogo Livre, a toda a produção, pessoalzinho. Gente, não esqueça, já curta, compartilhe, divulgue. Vamos que vamos. Gente, é 1,65m. É o que tem. É a única coisa que eu tenho aqui, gente. Pelo amor de Deus. A única coisa aqui é só a cabecinha aqui, né? Que é tão grande assim, mas cabe bastante coisa. Mas eu fico muito lisonjeado de estar aqui hoje. Todo mundo fazendo aquele salseiro todo na internet. Gente, mas pode ficar em paz. Eu não vim aqui para tretar com ninguém. São as pessoas que querem tretar comigo, né? E aí, como levo o desaforo para casa, mas aqui não. Aqui é um lugar da paz, o pastor César está aqui. Qualquer coisa, ele vai ficar aqui em espírito de oração, vai ficar intercedendo e vai estar tudo certo na melhor qualidade, precisar, pode a gente acreditar. pode usar a imposição de mãos também. Isso, a imposição de mãos e o óleo ungido também, porque sem óleo não dá certo não, tem que ter óleo ungido. Agora é o seguinte, esse programa em especial está sendo transmitido em parceria com o canal Diálogo Livre. Então... um abraço aí ao Du, pro pessoal lá do Diálogo Livre, Deus abençoe. Você também pode se inscreva, né, nesse canal, no canal Diálogo Livre, no canal César Cavalcante. E vamos começar, vai. Matheus Rangel, Bíblia é confiável, 100% palavra de Deus, porque como que você defende a ideia? Eu defendo que sim, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, mas também compreendo que dentro do ciclo de Chicago nós temos ali algumas definições para inerrância. Tem a inerrância limitada, ilimitada, entre outros tipos, né? E aí, diante desse fato de que eu confio que a Bíblia é confiável, porque tem a questão da inerrância, da infalibilidade e da confiabilidade. São 3 coisas diferentes. Quando diz que a Bíblia ela é inerrante, nós pressupomos que ela não possui nenhum tipo de erro, de nenhuma ordem. E aí tem, né, dentro desse tipo, as definições, os tipos de inerrância. A infalibilidade já é um conceito mais de Clark Pinnock, que fala que a Bíblia ela é infalível no que tange aos temas de salvação, entre outros. Tem ainda a tese de que a Bíblia é confiável nos originais, ou seja, nos autógrafos, né? Então essas teses elas circulam pelo Brasil, como acaba sendo o ambiente de debate, ele é uma escola para muita gente que faz teologia e que não faz, né? Então é uma bênção esse programa, o César, os podcasts em geral também. Acabam ensinando as pessoas que algumas dessas teses, mas muitas das vezes o que prevalece é aquele que tem mais voz. Então, por exemplo, tem gente que crê na inerrância só nos originais. Tem gente que crê na inerrância a partir das cópias e nega, por exemplo, a existência de um original por outras questões. Então, mergulhando nesse tema, tem muita coisa a ser dita, qual eu espero ter espaço para expor aqui. Maravilha. Fábio, você é contrário a essa ideia de Bíblia inerrante ou 100% confiável, infalível, né?
Como que você entende a Bíblia? Eu já vou na contramão. Por que a Bíblia não é confiável? Eu coloquei 7 segmentos. Primeiro, porque Deus quebra promessas incondicionais. Então, como que eu posso dizer que algo é confiável se o próprio Deus, dentro do relato bíblico, já quebra promessas incondicionais? Segundo, porque ela foi adulterada. Então, com o passar do tempo, houve muitas adulterações. Terceiro, porque seus autores não fizeram uso do original. Nós não temos nenhum dos autores, colocando que de fato e verdade todos eles existiram, eles não fizeram uso de original. Autógrafos, Fizeram uso já das cópias. Quarto, porque ela não foi inspirada. Nós temos aí praticamente um versículo, um Rapax Legomeno, isolado, lá de Timóteo, qual Paulo escreve, 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada, e na cabeça de algumas pessoas engloba toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E se for falar de escritura, é algo muito amplo. Na cabeça de alguns dá a entender que são apenas aquilo que foi canonizado. Peraí, aí são coisas distintas. Cano é uma coisa. Então, nós temos que tomar cuidado a respeito disso. Quinto, porque ela contém contradições. Então, como que eu posso confiar 100% em algo que dentro desse algo existem muitas questões contraditórias? E também porque não corresponde à realidade nem histórica, nem factual. É o sexto problema. E o sétimo e último é porque houve seleção de livros, escolhas humanas. E aí nós entramos num problema grave, isso dentro da patrística. Então, por isso que a Bíblia, para mim, ela não é confiável mediante esses 7 pontos que eu apresentei aqui agora. Bom, vamos lá. Professor Matheus Angel. Anotei os 7 pontos. Eu confesso que achei que todos esses pontos eu já vi. Acredito ter boas respostas para elas. Mas eu queria pegar principalmente nessa questão de que no seu terceiro ponto, você fala que não tem os originais. E aí eu queria saber do Sabino o seguinte: essa premissa de que é preciso ter os originais para que as cópias, por exemplo, sejam confiáveis, é uma premissa que Clark Pinnock ele aborda esse ponto. Só que tem um detalhe. Não só Clark Pinnock. Eu anotei aqui pelo menos uns 10 autores, onde todos eles, Sabino, falam que não existia ali um original, mas as cópias não deixam de ser confiáveis por causa disso, por conta da dinamicidade do texto. Então eu queria... eu não encontrei ninguém que defende exatamente o que você defende. Por exemplo, o fato de não ter os originais faz com que as cópias não sejam confiáveis. E aí a gente vai remontar ao período do 1º século, onde as pessoas elas tinham uma maneira de produzir o conteúdo, uma maneira de ler isso nas suas eclesias, né? E diante disso eu queria te fazer essa pergunta. Você está sozinho nisso? É só você que crê que a ausência de um original ela faz com que as cópias não sejam confiáveis? Na verdade, não estou só. Tantos outros, Barth, Ehrman, Menzinger vai tratar a respeito disso. Não só isso, até a própria patrística vai elencar alguma coisa a respeito disso. O que acontece? Quando você fala de original, sabe o que dá a entender para muitas pessoas? Que o original é o que constitui a verdade. Esse é o maior perigo, o maior problema. E se o original já contém erro? Logo, se o original contém erro, as cópias conteriam o quê? Erros também. Eu posso confiar naquilo que está errado, naquilo que está deturpado? Então, a primeira coisa é tirar da cabeça que original, sinônimo de verdade absoluta. Não, simplesmente, original que seria a composição que veio originalmente do autor. Vamos colocar no caso aqui, Moisés, os apóstolos, aí escreveram. Aí eu tenho o original. O original que saiu da mão deles. Peraí. Mas aquilo que saiu da mão originalmente dos escritores é sinônimo de verdade? Não, não é sinônimo de verdade. Se você tem algo já com problema, um caso original, como ficariam as cópias? E o exemplo, uma das cópias que nós temos é o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, querendo ou não, praticamente é quase uma cópia do livro de Samuel, do livro de Reis. E lá mesmo nós já temos problemas, por quê? Já uma cópia tentando fazer harmonizações. Olha a cópia aí. Não estou falando que o Crônicas é original. O Crônicas praticamente é um livro que procura fazer harmonizações do Antigo Testamento. Você quer ver um do Novo? Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que mais harmonizações tem em cima de Mateus e Marcos. Aí eu pergunto, qual que é o original? Qual que é o correto? Qual é a narrativa correta? É de Mateus? É de Marcos? De Lucas ou de João?
Então eu não Perfeito. estou só. Os próprios livros escritos já dizem isso. Tá, então nesse caso, a sua resposta se baseia de que o original, ele também pode ter erros e isso ter sido passado para as cópias. Com certeza. Primeiro ponto. Segundo ponto, de que a harmonização é um processo que gera desconfiança, porque você tem que ajustar ali para poder, e não seria exatamente um texto assim. Eu devo dizer o seguinte, Sabino. Primeiro, o primeiro argumento seu de que o original pode ter erros, ele é uma abstração intelectual. Por que é uma abstração intelectual? Porque você também não tem como comprovar isso. Nem eu, nem você. A gente está no mesmo barco aqui. Concorda comigo? Não, discordo. Você tem o original? Não, eu não tenho original. Então como é que você Não, pode na provar sua que ele tem premissa, erro? qual você colocou. Você pode provar que o original lá continha erro ou continha verdade? Usa a própria Bíblia aqui. Não, você pode provar que o original tinha erro? Se eu posso provar? Não. Se não existe o original, eu posso dizer que existia erro. Perfeito. Você eu pode também não provar posso que ele tem provar. acerto? Não, fechou. Esse ponto então a gente está fechado. O Beleza? original não existe. Não, beleza. Só que agora, por que o original não existe? Nós temos alguns pontos, né? O primeiro ponto, então, só pra gente poder organizar. O Sabino, ele colocou aqui que o fato de ele não ter o original, ele não pode dizer que tem erro. Mas ele supõe que tem erro. Essa suposição, Sabino, é muito complicado, porque lembra do nosso debate anterior, onde nós falamos que um dos 17 erros é pressupor que a Bíblia está errada até que ela se prove o contrário? É Por que o lado exatamente o que você está positivo fazendo. E por que o lado positivo é o certo e o lado negativo é errado? Não, eu, por exemplo, não defendo que os autógrafos eles são inerrantes. Mas contém a verdade ou contém erro? Verdade. Ah, então. É uma Mas- pressuposição também sua. Uma verdade filosófica. Concorda comigo? É um conceito filosófico? Não estou lidando com filosofia, estou lidando com texto bíblico. Não, mas você não tem o original. Como é que você vai falar Nem de você. Então você não pode falar de verdade no original se você também não tem. Então a gente vai falar de filosofia. Não, vamos falar de texto. Não, o que é verdade? Vamos aqui lidar com texto? Bora? Não, mas Vamos lá? o que é verdade? O que é verdade é aquilo que você acha que é verdade para você. Uma caneta crema mão é verdade? Estou dizendo a verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque você está vendo, não é isso? Sim. Ok? Ok. O que é a verdade então? A verdade ela é demonstrável. A caneta que tá. A verdade é demonstrável. A caneta que tá na minha mochila é verdade ou não? Eu não sei, não estou vendo lá dentro. Pois é. Tem que ser demonstrável. Entendeu? Mas tem uma caneta lá. Então eu tenho acesso a Aí eu verdades não que você posso não te tem. dizer, não posso confiar na sua palavra. Eu não estou vendo. Não, beleza. Aí, Você diz que está. Não tô aí vendo. entra o Como ponto pode dizer que é aí verdade? entra o ponto da demonstração. Aí entra o ponto Ah, da então. demonstração. É onde que eu vou usar os textos para demonstrar Olha que a só. Bíblia não é confiável. Só que só você, e se forçar muito, Bart Ehrman, acredita que pode ter algum tipo de erro no original. Eu acho que partir dessa ideia é totalmente falacioso. Porque assim como eu não posso comprovar que tem verdade no original, eu creio, você também crê que não tem verdade lá. Eu não lido com crença, eu lido com comprovação. É Não, diferente. mas você não consegue comprovar que tem mentira no original. Eu vou usar aqui porque ó, não os tem o textos original. aqui, colocando a sua suposição aqui. Ó. Não, tudo bem, mas Se você... terminar, eu apresento. Mas a gente entrou nesse ponto aqui. Eu não tenho original nem você. Eu não posso provar verdade nele e você não pode provar mentira. Tudo bem até aqui? Mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Eu espero que você conclua seu raciocínio que eu chego Conclui, aqui. Matheus. pra ele, Porque pra ele. se a gente tem que ter pelo menos um mínimo de honestidade. Sabino tá mais à vontade para fazer apologética do erro do que eu da verdade, entendeu? Então olha só, se nós não temos o original, esse papel, supondo que ele não existe, eu não posso dizer o que tem nele. Então, existe uma cópia desse papel. Aí entra um outro ponto, Sabino, que é a teoria do mapa rasgado. O que a teoria do mapa rasgado diz? Que o próprio Clark Pinnock fala. Ele fala o seguinte, olha, supondo que tem uma aula, e nessa aula um professor aplicou o conteúdo dele. Beleza? Beleza. O conteúdo daquela aula foi perdido, mas 10 alunos fizeram anotações daquele conteúdo da aula. Você considera que aquelas anotações do conteúdo da aula, de quem estava prestando atenção, são confiáveis para representar a aula? Nessa sua analogia, sim. Nessa sua analogia, sim. Não Mas- referente à Bíblia. Essa é uma analogia que, inclusive, Bart Ehrman dizia que era a mais possível para ser o original confiável. Ok, Sabino. Por que não pode ser confiável, gente? Primeiro, deixa eu entrar aqui. Tiago 4,5 diz assim: a respeito dos originais, ou supondo que em vão diz a Escritura. Que Escritura? Tiago 4. 4,5. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O problema é que não existe esse versículo em nenhum livro canônico conhecido. Então, quando você fala de original, você tem que saber o que era o original. Então, eu vou subentender em cima daquilo que eles tinham como confiável para eles. Existem várias citações que existem no Antigo e no Novo Testamento que você não vai encontrar em lugar algum. Só que na cabeça de alguns, o original, o que é? Os 66 livros ou as cópias, conforme o professor Matheus Rangel acabou de colocar. As cópias são confiáveis? Também não. Por quê?
E se o professor errou na sua apresentação em sala de aula, professor Matheus Angel? Logo, então, os alunos acabaram copiando a informação do professor de forma equivocada e errada. E se o professor errou numa referência bibliográfica, numa pontuação, ou em algum cálculo, e os alunos copiaram, o que aconteceu? Acreditando é o original do professor, mas de uma forma errada ou equivocada. Tem outras passagens, como João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Por isso que eu falei, toda a Escritura é inspirada. Que tipo de Escritura que é inspirada? Que tipo de Escritura que é confiável? Aí nós temos João 7,38 que diz: rios de água viva correrão do seu ventre. Outro problema, não existe nenhum versículo do Antigo Testamento com essa redação. Aí vamos falar de Hebreus 11,37, a respeito daqueles que foram cerrados pelo meio. Isso nós temos aonde? Apenas na ascensão de Isaías. Então você vê que é muito mais livros que percorriam naquele período para tentar falar de confiabilidade, de original ou de cópia inerrante, quando os próprios escritores do Novo Testamento estão com uma variação de conteúdo sendo apresentado, algo como autoritativo para eles. E usando a expressão, como diz a Escritura. Então, qual é a Escritura inspirada? Qual a Escritura é confiável? O autógrafo não tem. A cópia, eu posso dizer que ela é confiável? Teremos seríssimos problemas quando nós entrarmos nesse assunto, a respeito se as cópias são confiáveis ou não, professor Matheus Angel. Eu acho que esse argumento é profundamente fácil de refutar. E no ciclo de Chicago ele foi refutado. Se você olhar direitinho o artigo... O senhor falou que leu aquele material da Ele não, eu inerrância enviei para bíblica. você, mais de 400 páginas. Eu vi, mas aí olha obrigado. só o detalhe. Não, você enviou só 23. Não, 404 páginas. 23 páginas. Não, 404. Você só enviou a refutação do artigo 1 para mim. Não? Depois você pode conferir. Então tá bom. Mas Mas não tem vamos problema, lá. eu te enviei as 404 páginas. Sem problema. Mas o artigo 18, então, você já pode abrir no seu material, que eu quero ver a sua refutação, porque o artigo 18 diz assim, ó: afirmamos que o texto da Escritura, para quem não está situado, gente, é que eu estou falando de um debate anterior, às vezes está só eu e ele sabendo aqui, né? Teve um debate entre eu e o Sabino sobre inerrância, e aí eu falei sobre uma obra chamada Inerrância Bíblica, de Norman Geisler, e ele não conhecia a obra. E aí, na ocasião, eu mostrei para ele que foi o maior debate sobre inerrância e tal. E aí, ele leu essa obra, depois fez uma refutação e me enviou 23 páginas da refutação do artigo 1. E agora, eu estou mostrando aqui o artigo 18, que vai contra esse argumento que ele citou aí em relação a textos que a Bíblia fala, diz as Escrituras, referindo-se a outro material que não está no Antigo Testamento. Porque olha só o que diz: afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado por meio da exegese gramatical e histórica, levando em conta suas formas e recursos literários. Ou seja, o que é conta e recursos literários? A explicação desse material aqui diz pra gente que eles faziam o uso de elasticidade canônica. O que é elasticidade canônica? Outros materiais que compunham a cultura deles e não necessariamente estão na Escritura eram usados para poder endossar entendimentos, e eles chamavam de dulias, né? Para poder explicar. Então eles entendiam como Escritura porque a inspiração de Deus, ela estava também parte da sua cultura. E isso não fere a inerrância bíblica, Sabino, porque está dentro do método deles. Eles, inclusive, concebem que existem textos que são citados na Bíblia que não estão no Antigo Testamento e fazem parte da Escritura porque, de alguma forma, compreende a elasticidade canônica ou representa um princípio que está dito de outra forma na Escritura. Então, assim, isso não fere a inerrância de acordo com o ciclo de Chicago. Fala. Colocando o que o professor Matheus Angel colocou da elasticidade, gente, são linguagens teológicas justamente para não admitir que a Bíblia não seja confiável. Isso é normal. Não, você leu a obra, né? Esse termo está lá. Isso é normal, isso aí acontece. Bom, como nós estamos falando de livro de elasticidade, por que a Bíblia não é confiável, Matheus Angel? Primeiro, que nós temos a seleção de livros. O que eu apresentei aqui para você, como das citações que os outros escritores fizeram de outros livros, isso chama-se de seleção. Como você pode afirmar para mim que os livros que você possui hoje, esses livros são confiáveis? Isso não é algo divino, isso é uma seleção. E uma seleção 100% humana. Não tem como correr disso. Posso responder? Responde, depois eu dou complementação. Tá, o Sabino está dizendo que, né, foram selecionados e tal. Você está falando do processo de canonização, que selecionou um e excluiu o outro. Uhum. Tudo bem? Sim. Qual foi o cânon mais antigo referindo-se ao Novo Testamento? Cânon? Não, tô Não, falando, você tem tô uma falando história de do cânon. concílio. Você está falando de manuscrito? Não, tô falando da primeira pessoa que falou assim, ó, esses livros aqui deveriam ser os oficiais da igreja. Não. Deveriam ser. Não, você tem um processo, que é um processo longo, não é uma afirmativa, é um processo. E qual foi o primeiro? Você tem aí Marcião,
Você tem Marcião aceitando dos 4 evangelhos apenas Lucas e as cartas paulinas. Sim. E reformulando tudo aquilo. Sim. Depois você tem o Diatessaron. Aí depois é um processo qual você tem. Mas qual processo inicial você tem? Você tem um processo inicial das brigas teológicas existentes desde o início do segundo século. Como Justino Mártir, exemplo. Você falou a respeito de alguns livros. Se você for pegar alguns pais das igrejas, exemplo, várias comunidades estavam o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, Sim. Apocalipse de Pedro, e outros livros que também não eram aceitos, como Hebreus não era, Tiago não era, Judas não era, 2 Pedro não era. Você tem uma briga desde o segundo século. Aí você vai falar para mim que já existia um cânon antes mesmo do cânon ser oficializado. Aí eu pergunto para você, quem foi que fez esse cânon, com base em quê, e quem endossou esse cânon? Vem comigo. Vai lá. Vamos lá. Sabino, o que acontece? O primeiro cânon, de fato, foi o de Marcião. Entendeu? Ok. Só que é o seguinte... Isso não é um cânon. Hã? É uma escolha dele. Não, mas é um cano que ele decidiu. Então, o Marcião decidiu É da uma cabeça lista, dele. é uma lista canônica. Ele decidiu, ok, então vamos aceitar o que Marcião decidiu? Calma, É uma vamos coleção, lá. é uma lista. Vamos lá. É uma lista, é a primeira lista. Você sabe todo o processo que depois Marcião foi reformulando e como é que terminou a história de Marcião no cânon, né? Ok. E qual foi, então, o único cânon que guiou os concílios? O primeiro que guiou os concílios foi o cânon de Irineu. Adivinha o cânon de Irineu? Quantos livros ele tem? Eu vou contar aqui para você. Ó. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos. Uma a Romanos, 2 a Corinto, 1 a Gálatas, 1 a Efésios, 1 a Filipenses, 1 a Colossenses, 2 a Tessalonicenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemão, 1 a Hebreus, 1 a Tiago, 1 a 1 Pedro, 2 a Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. 27. Nós estamos falando de um cânon de 130 depois de Cristo, que foi o único oficial. Qual obra que Irineu apresenta aí? Inclusive eu te mostrei essa obra também no debate. Você chegou a comprar, ler essa obra? Não, essa obra não. Responde a minha pergunta, por favor. Não, calma aí. Aí, olha só. Irineu, aqui nós estamos falando de 130, tá bom? Depois de Cristo. Irineu, ele escreveu e colocou aqui os 27 livros canônicos. Aí, olha o que o autor diz, entendeu? Esse autor aqui, ele é católico, ele é um padre da PUC, pesquisador. Aquele que, inclusive, eu mandei para você que ele respondeu a minha pergunta. Ele coloca lá, no final dessa página aqui, ó, a discussão desses cânons, e ele esse é o melhor material sobre canonização. E ele coloca aqui, ó, por exemplo... Matheus, já entendi tudo que você falou. Só quero que você me dá qual obra de Irineu ele colocou essa lista. Qual obra de Irineu? Coloca aqui. Em qual obra de Irineu? Tá aqui, ó. Tá aqui. Contra as heresias? Não. Qual? Ele colocou aqui a obra de Irineu. Você tem certeza que é a citação de Irineu, pai da igreja? Isso é citação ou é outra pessoa? Isso então é citação de Irineu. Então me conta qual obra de Irineu foi essa, vai lá. Ele colocou aqui, ó, o Regula Fide e Regula Veritatis, mas não é essa obra de Justino Mártir. Ele falou que Justino Mártir falou isso de Irineu. Justino Mártir falou isso de Irineu. Isso. Peraí, Justino Mártir como falou que isso de Justino Irineu. Mártir falou isso de Irineu se Justino Mártir antecede Irineu? Não entendi agora. Não, calma aí, olha só. E isso daqui, ele está colocando no dicionário de crítica textual do Novo Testamento, do cânon, apócrifo, paleografia. Então, gente, é o seguinte, a obra que Matheus Angel quis colocar o cano de Irineu não é cano de Irineu. Não, isso é o que a apologética quer colocar, porque quando eu pedir a referência de qual obra é de Irineu, ele teria que me dar o quê? A referência da obra de Irineu. E Irineu não escreve isso em suas obras. Ou você vai falar que foi Justino Mártir? Não. Justino Mártir não antecede Irineu, pai da igreja. Justino Mártir não tem um cano. O Justino Mártir vai fazer várias citações de vários livros, assim como Irineu. Assim como Irineu. Para quem não sabe, gente, quem selecionou 4 evangelhos e denominou o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João é o pai da igreja, Irineu. Sabe em cima do quê? Em cima de uma simbologia. Olha a construção do cânon para Irineu. Não é uma verdade que ele constrói. Em cima daquilo que ele achou lindo, maravilhoso e bonito. Não. As 4 estações, os 4 ventos e não sei o quê. Em cima de uma simbologia em sua obra contra as heresias. Sabino, só para você poder analisar aqui direitinho, ele está colocando o texto italiano do cânon de Marcião de Sinop, né? Ele coloca aqui. E depois ele coloca também o texto oficial de Irineu de Lyon, tá bom? Texto italiano de Irineu de Lyon. De Irineu de Lyon. Ele está colocando aqui, ele pega essa referência no dicionário de crítica textual do Novo Testamento. Crítica textual. Não, mas calma aí, você está pressupondo que o dicionário está errado e você está certo. Não.
A sua referência está errada, está equivocada. A sua obra, qual você está citando? Não, não tá, não. Se Irineu construiu um cano, presta atenção, Matheus Angel. Se Irineu construiu um cano, eu preciso saber qual obra de Irineu. É só isso que eu quero. Tudo bem. Quais das obras Você de Irineu? pode consultar essa obra aqui Não, e ver as ele não referências, trouxe a as referência. referências primárias Ele dele. não trouxe a referência de Irineu? Ele colocou a Em qual referência obra aqui contra as heresias do que tá? dicionário. Aí o que acontece? Não tem, Sabino gente, tá desculpa. novamente. Não, Sabino tá novamente. Não tem. Pressupondo que as Eu coisas estou estão pressupondo. erradas Coisa simples de me antes de que apresentar. essas coisas sejam provadas. E aí o que acontece? Quando ele pressupõe isso, ele está dizendo que todo mundo errou e só ele acertou. Sabino é Isso excêntrico. quem está dizendo é o Sabino Matheus excêntrico. Angel, não sou eu. E A única coisa que eu idiosincrático. pedi aqui, Mas- gente, foi apenas em quais das obras do pai da igreja, Irineu, está esse cano de 27 livros. Só isso que eu quis pedir. Tá, tudo Tá, bem. só E eu isso. já mostrei a obra aqui. A obra aqui é o Falei, dicionário obra de de crítica Irineu. textual do Novo Tá vendo, Testamento. gente? Não é obra de Irineu. Entendeu? Vamos lá, até onde eu É isso. lembro, o Irineu, ele trata um cânon, mas ele não... Parece que era 20 ou 21 ou 22 livros. Não, aqui são 20, No são os Contra 27. Heresias. Deixa Mas, eu- Então, no Contra Heresias ele trata Ok. 20 ou 22, Vamos 20 lá, ou 21 gente. livros. Só para vocês refrescarem um pouco a memória. Irineu, ele citou Baruque, capítulo 4. E só que isso não está no livro, tá, gente? Citou como Versículo canônico? 36, preste bem atenção. A 37 como profecia inspirada sobre Jerusalém. Que esse livro não vai apresentar esse cano do Irineu, que Irineu também, ele chamou o pastor de Hermas como escritura em Contra as Heresias 4, 22. É essa referência que eu queria que o Mateus me apresentasse. Então, para falar de 27 livros, conforme o Mateus Mangel colocou aqui, eu pergunto, cadê o livro de Baruque e cadê o pastor de Hermas na obra de Irineu? Então, novamente, o livro que eu estou apresentando aqui foi escrito por um padre que fez uma pesquisa séria. Isso aqui é uma tese de doutorado, entendeu? Com todo respeito, Sabino, acho que a maneira de você refutar isso aqui seria você fazendo uma tese de doutorado contra ele. Entendeu? Mas eu já refutei os 19 artigos de Chicago, mas depois eu vou pegar a comparação Não, obra você só também. mandou um pra Ó, mim, né? Escute. Que inclusive eu vou tá te cheio, mostrar tá aqui cheio de agora, erro também. vai. Tá aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, são 600... Mais de 600 páginas. Tá aqui, eu trouxe aqui pra Tá você. bom. Artigo 18 que você falou. São mais de 600 páginas. Tá tudo aqui, ó. Já vi aqui, ó. 674 páginas. 91. Artigo por artigo. Tá tudo aqui. Beleza, sem problema nenhum. Tá. Só que o primeiro... Mas depois pelo eu que converso e refuto. Ah, tá. As quatro refutações que você fez do artigo primeiro, por exemplo, todas elas são passíveis de crítica. Mas Para de- mim, mas- pra mim mas foi um deveria- trabalho apressado, mas deveria sabe? ter feito isso. Para mim, você fez um trabalho apressado. Mas, novamente, vamos lá, gente. Por que a Bíblia não é confiável? Tá falando da seleção dos livros. Só para vocês terem ideia, onde que ele foi puxar Irineu agora, não deu muito certo. O tiro saiu pela culatra. Por quê? Não saiu. Ele colocou os livros bonitinhos, conforme vocês têm em mãos hoje, só que Irineu está citando várias obras. Em sua obra Contra as Heresias, que no livro dele que ele apresentou aqui agora não tem. Então esse livro está mentindo. E Não, a não obra tá. de Irineu Contra as Heresias é a Leia verdade. aí a obra tá? de Irineu. A obra de Irineu, a citação, eu não coloquei aqui, tá? A citação. Não, Contra eu as tenho alguma Heresias, coisa, volume você 4. tem aí a sua memória. Pega o 27 que eu não Eu tô nessa com a página. obra ó. aberta. Pega aí. Vê pra mim se tá o pastor de Hermas aí. Não tá. Ah, não tá? Não tá. Mas não é o cano de Irineu? Não, olha aqui. ó. Ah, obrigado. Sabe quem Tá colocou? Baruque aí também? Não tá. Também mas, não tá? Mas Irineu não citou eles como Gente, canônico. novamente, ó. Sabino? Irineu de Lyon, em sua Contra as Heresias 4, 22, cita o livro de Baruque, que é um acréscimo ao livro de Jeremias, que não faz parte da sua Bíblia protestante, Vocês estão mas falando faz de duas parte da coisas Bíblia diferentes. católica. Vocês estão falando de duas coisas É que ele entrou em diferentes. cano, é isso que eu estou explicando. Tudo bem, mas ele está falando até agora que eu entendi, cano do Novo Testamento. Baruque é cano do Novo Testamento? Não, ele está falando do cano de Irineu, não é do Novo Testamento, Sim, Irineu. mas o cano de Irineu, Irineu. do Novo Testamento. Não, eu estou falando do cano de É, Irineu. do Novo Independe... Testamento. Para Irineu, então não tem nenhum livro César Cavalcante, sagrado do Antigo independe, ó, Testamento? veja bem, independe se é do Antigo ou do Novo. Ele quis formatar o que era o cano para Irineu. Eu estou explicando o que era o cano para o Irineu. Mas Em você Sobra está Contra as explicando Heresias. baseado na sua memória, Exemplo, o Sabino. pastor de Hermas. Você não é tem antigo, nenhuma é obra, novo. eu tô com um livro aberto aqui, O pastor ó. de Hermas é novo. Sim, mas Baruque não é. Sabe o que, Não, sabe o que é eu tô interessante? falando- Olha só, vocês têm duas opções. Deixa eu só concluir meu Vocês... raciocínio. não, deixa eu concluir. Peraí, Porque eu tava Aí vocês estão falando... fazendo a pergunta, Não, eu tô tava com ele, conseguindo- tava eu não com tô- ele. eu não tô Tá, então vai, concluindo pode o concluir, raciocínio. depois eu falo. Ok? O que acontece? O Mateus levantou o cano de Irineu, colocando que o livro ali está certo. Quando eu solicitei a referência da obra de Irineu, o livro não apresenta. Aí ele tentou jogar para mim, então você está certo, a obra está errada. Eu falei, quem está dizendo isso é você. Eu só quero a referência de qual obra de Irineu. Não apresentou. Agora eu estou apresentando que em Contra as Heresias, no seu livro 4, 22, aparece Baruque, que ele chama de profecia inspirada, e o pastor de Hermas, que ele chama como escritura, colocando em pé de igualdade com aquilo que você entende como canonizado hoje. Apenas Irineu. Agora deixa eu prosseguir. Olha Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, do início do segundo século, em 215, ele vai citar primeiro de Enoque, em sua obra Estrômata, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Novo Testamento.
Evangelho dos Hebreus, Trômata 2, 9, 45 e Pastor de Hermas. Se eu for continuar, Tertuliano também vai citar que ele tem livro de Enoque, que não foi canonizado na sua Bíblia, mas foi dentro da Septuaginta, está lá inserida na Vulgata também, que depois nós vamos discutir com isso o que é o original. O original, o que é a Septuaginta? É o texto maçorético, é o Pentateuco samaritano. O que é o original? Que raio é esse original? E ainda ele vai dizer, ainda tem mais. Ainda ele vai chamar o livro de Enoque como autêntico, que é a discussão que nós tivemos no primeiro encontro que nós tivemos, Mateus. E ele é autêntico em sua obra de culto feminarum, colocando Enoque como fazendo parte que toda a escritura é útil para edificação. E para mim parar aqui, tem muito mais, o pai da igreja Orígenes também. Ele cita as obras Pastor de Herma, o livro chamado, que ele considerou como divinamente inspirado por alguns, em seu comentário, a Carta aos Romanos. Ele tem o livro de Tobias e Evangelho dos Hebreus. Eu pergunto, o Evangelho dos Hebreus está aí na sua Bíblia? Não está, né? Então, como ele falou que o primeiro cano oficial já começou com Marcião, então faz o seguinte, por que o Mateus já não fica com o cano de Marcião? Não, vamos apelar para Irineu, que é mais fácil. Mateus. Não vamos apelar para Irineu. Na verdade é o seguinte, vocês têm duas opções. Ou vocês ficam com Sabino, que está citando o cânon de Irineu e não consegue ler os materiais dele aí, ou vocês ficam com Mateus, eu tô o padre... lendo material aqui, Mateus. Não, cadê? Você abriu aí a fonte primária que está falando aqui do cânon de Irineu? Eu só tô aqui, ó. Não, mas cadê o aqui. cânon de Irineu? Você tá com um slide aí. Eu tô com slide para facilitar, porque se eu for ler tudo, pelo amor de Deus. Não, mas cadê a Não, obra de Mateus, Irineu? vai no seu argumento. Eu falei quantas heresias, apresentei a referência. Mas ela coloca lá outros livros além desse? Sim. Então o Você Sabino, vai lá e pega, o pronto. Sabino vai ter que ter o trabalho de refutar Ok. esse material. Agora deixa eu falar. Vocês têm duas opções. Ou vocês ficam com o padre Valdeci Gonzaga, que é doutor, mestre em Teologia Bíblica na Universidade Católica Gregoriana de Roma. Também é pós-doutor, né, pela FAS de BH. E também pelo cânon bíblico e tal. É diretor atual do Departamento de Teologia da PUC Rio. E Sabino. Vocês têm que escolher duas pessoas, tá bom? Ou o padre ou o Sabino. E aí, gente. diante dessa situação, vocês também têm que ver Aí vocês que fazem o quê? Aí você só coloca, tira minhas credenciais. Você pediu pra eu ficar em silêncio aí, então, por favor. Vai lá. Vocês guardem em silêncio. O que acontece? Dentro dessa obra aqui, nós temos a referência do Dicionário de Crítica Textual do Novo Testamento. História, canonização, apocrificidade, paleografia, publicada em São Paulo, 2008, página 56. Lá deve ter a fonte primária que foi citada. E outra coisa que é interessante é que esse padre aqui, ele é um padre. Significa que a aceitação dos apócrifos por parte dele é diferente de nós protestantes. Então eu estou usando um livro de alguém que assume, inclusive, que outros cânones aqui, ele citou o de Clemente de Alexandria. O de Clemente de Alexandria, de fato, ele coloca aqui que tem alguns livros diferentes, como o Evangelho aos Hebreus, o Evangelho aos Egípcios e a Carta de Barnabé. Ele coloca mesmo. Então não teria o porquê desconfiar que ele escondeu algum livro apócrifo no cânon de Irineu de Lyon, só porque Sabino está levantando essa suposição. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o seguinte, verifiquem aí nessa obra, tá bom? Julguem vocês quem é que tem um nível de credibilidade para poder trazer mais informações. E aí eu passo a minha palavra. Ok. O Mateus Angel, gente, levantou o espantalho da credencial, né? O camarada é pós-doc, o camarada é isso, o camarada é aquilo. É como se as credenciais é 100% garantido da verdade absoluta. Igual muitos pós-doc que existem por aí, como o Dr. Rodrigo Silva, vou dar um exemplo aqui também, é um pós-doc também. Só que escreveu uma obra lá, usando o papiro Dei Puro como verdade absoluta, da comprovação do êxodo. Estou refutando página por página do livro dele. As credenciais não resolvem nada, Mateus. O que resolve é a honestidade e a verdade. Agora é minha fala. A honestidade e a verdade é a única coisa que serve. Coisa que o Mateus Angel, quando eu pedi, não apresentou. Aí levanta a credencial do homem. Era simples desse teólogo, nessa obra dele, fazer o quê? Já que ele está citando Irineu, os 27 cânones do Irineu, era simples. Só colocar a referência bibliográfica de qual obra de Irineu. Só que, infelizmente, o camarada não colocou. E só para lembrar aos senhores, gente, o cânon definitivo foi de Marcião? Não. Foi de Irineu? Não. O cânon oficial vem lá por Eusébio de Cesareia. Lá no final da vida dele, em 389, que ele vai colocar os 3 conceitos. Ou seja, a classificação dos livros aceitos, disputados e rejeitados. Olha só. Veja bem, se o cânon de Irineu, professor Mateus Angel, era o ideal, por que quando chega em Eusébio de Cesareia teve que fazer 3 classificações? Haveria necessidade, não terminei a minha argumentação, só mote, por favor. Bora. Haveria necessidade? Nenhuma. Se o de Marcião era o correto, se o de Irineu era o correto, de Tertuliano era o correto, qualquer um cano era o ideal, porque no final quem teve que resolver isso foi Eusébio de Cesareia. E aí, gente, como fica? Aí não existe argumento para isso. Em sua obra História Eclesiástica, ele vai falar sobre os livros rejeitados e espúrios, mais conhecidos e lidos em alguns lugares. Obras como Atos de Paulo,
não está na sua Bíblia. Pastor de Ema, não está na sua Bíblia. Apocalipse de Pedro, não está na sua Bíblia. Epístola de Barnabé está na sua Bíblia? Também não. Didaquê? Também não. Ou seja, só de evangelhos apócrifos nós tínhamos, considerados apócrifos por Irineu, por Eusébio, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Pedro, que circulava e foi rejeitado por Eusébio, de Atos apócrifos, você tem Atos dos Apóstolos, não tem? Tem. Mas tinha um Atos de Paulo. Quem rejeitou? Eusébio. Apocalipse, a briga entre Apocalipse de Pedro e Apocalipse de João. O que aconteceu? Rejeitado por Eusébio. E cartas, Epístola de Barnabé, rejeitado por Eusébio. E tudo isso que eu acabei de falar eram livros que circulavam naquele período. Então, quando você tenta levantar um único e exclusivamente pai da igreja, dizer, não, esse pai da igreja montou o primeiro cânon. Seria lindo, maravilhoso isso, Matheus Rangel. Mas isso quer dizer o quê? Que constitui a verdade? Não, apenas uma escolha de livros. Poderia ser muitos outros, ou mais, ou menos. E quem é que fechou o assunto? Eusébio de Cesareia. E seguiram o trabalho de Eusébio de Cesareia. Que, se me falha a memória, acho que foi Eusébio de Cesareia que Constantino pediu para que fizesse cópias da Bíblia, não foi isso? Foi 50 manuscritos. Isso, né? Então, Eusébio de Cesareia. Isso constitui a verdade absoluta? Não. Isso constitui apenas escolhas humanas. Matheus Rangel. O que é interessante é que, Sabino não sabe talvez, mas quem orientou Eusébio de Cesareia foi justamente o cânon de Irineu. Então, o que é resolvido na canonização dos concílios é fruto do que foi colocado desde o início, desde 130 depois de Cristo. Então, se você tem um cânon 130 que representa o Novo Testamento do jeito que a gente crê, com os 27 livros, até que se prove o contrário, até que Sabino depois faça o vídeo dele lá, mostrando, né, as obras e refutando esse material do dicionário de teologia aqui. Eu sei que ele faz. E ele vai fazer. Então, antes, até que Sabino faça esse vídeo, digamos assim, e eu vou verificar também, Sabino, se as suas informações procedem, porque todo mundo é passivo de desconfiança, menos você, né? Mas vamos lá. Não vamos lá pro lado humano, não vamos pro lado humano, não. Vamos um pouquinho mais suave, vamos discutir o assunto. Não, beleza. É que você tá levando muito credencial, ad hominem, não. Não tô levando, eu até agora que eu tô te respeitando muito, então pega um pouquinho mais leve, por favor, tá? Eu não tô te desrespeitando. Eu sou um profissional igual você. Eu sei. Então, se você falar que eu não sou de confiança, eu vou falar por que você deve ser. Entende? Não, Sabino, pra você quem tá desconfiando da segue, obra, colocando a sua palavra acima dela. Mas por que eu falei? Por que Entendeu? eu falei desconfiança? Porque Qual a obrigação de um autor numa sua obra é fazer o quê? Ele citar as fontes. E ele citou? Citou. De Irineu, qual obra de Irineu? Ele citou, olha o que ele botou aqui, ó. O Você texto que reproduzimos aqui, nós indicaremos a partir da obra de Signolani, dicionário. Não é de Irineu, é isso que eu tô falando. Mas qual o problema, Sabino? Ele tinha que Isso foi aceito pela PUC do Rio, está sendo rejeitado por você, por mim. Eu reconheço que algumas pessoas e alguns critérios são mais exigentes do que nós. E que a PUC seja mais competente do que eu em algumas situações. Quem, não é Irineu? Eu reconheço isso. Não, ele não está citando Irineu? Ele está citando. Ok, Irineu, certo? Uhum. Ele tinha que referenciar a obra de quem? Para que existe aquela siglazinha na academia? APUD. Para que serviria? Mas para que existe? Não, para que serviria? Não tinha que citar a obra de Irineu? Para citar uma citação de citação. Aqui? Ele não é obrigado a citar a fonte primária se ele está citando uma fonte secundária que cita a primária. E se a fonte secundária está equivocada conforme esse livro apresentou? Então, se minha mãe fosse macho, eu teria 2 pais. Mas vamos lá, olha só para concluir a fala aqui. Quando você observa, olha o que ele diz sobre o que fica para nós, então, são os conjuntos, né? Do Evangeliário Quartenário, falando dos 4 evangelhos, depois Atos, as cartas paulinas, as católicas vão se formando pouco a pouco. Irineu vive um período já tenso da igreja, que começa a atravessar embates com algumas heresias. Por isso a sua luta será aquela defesa da fé, da ortodoxia, que influenciará depois as obras. Ele, junto de Justino de Roma, vão definir a regula fidei e a regula veritatis, ou seja, né, o regulamento de fé e o regulamento de verdade que outros padres, antes e depois dele, nos concílios, irão aprovar. Então, o que Eusébio está fazendo é voltar ao princípio e pegar aquilo que, desde o início do 2º século, já era considerado canônico. Então, quando Sabino fala, por que tem que ter discussão? Porque é óbvio que tem que ter discussão. Afinal de contas, Sabino, do século I até o século IV, muita coisa foi produzida. Muita gente queria ter o seu livro lá no cânon oficial. Muita gente propunha as coisas. Então, o que Eusébio de Cesareia fez foi voltar ao princípio e se basear no de Irineu, que foi aquele mais confiável que se apresentou naquele tempo. Ele usou critérios. É óbvio que ele usou critérios. Inclusive, Irineu passou em todos os critérios. Os outros não passaram porque, infelizmente, não se mostraram confiáveis. Ok, Sabino. Totalmente de forma equivocada, professor Matheus Rangel. Novamente, gente, dentre os pais das igrejas, ele é afirmar, categorizar e peremptoriar, como você está fazendo aqui agora,
que já existia o cano ideal e que Eusébio fez uso do cano de Irineu. Eusébio escreve isso em sua obra, que ele dependeu do cano de Irineu. Está escrito isso na obra de Eusébio, Mateus Angel? Está escrito que na obra de ele... Eusébio, aonde? Qual página vai? Está escrito que Eusébio, ele usou o Regula Fide Não. e o Regula Veritatis. Tá, qual obra de Eusébio? Certo. Cesareia. História Eclesiástica, qual obra de Eusébio? Não, ele não... Novamente, vai lá. Ele tem aqui, ó. Ou ele seja, tem nessa obra aqui. Agora eu vou terminar. Deixa eu Esse livro, ele pode ser um católico, pode ser padre, pode ser o que for. Igual o Rodrigo Silva, peca num princípio. A análise que eu estou fazendo do Papiro de Pulver de Allan Gardner, a mesma obra que o Rodrigo Silva cita. Sabe o que o Rodrigo Silva fez, senhores? Vai no meu canal para vocês verem. Ele deturpou a obra de Gardner para colocar aquilo que ele queria para endossar crença e fé. É a mesma coisa esse padre. É a mesma coisa o linguajar desse padre. Você quer que eu então cite não a importa, obra? só um minutinho só. Vai. Então não importa se o camarada tem PhD 10, 50, 500 PhDs. Eu quero saber da honestidade. Perfeito. Qual obra de Eusébio de Cesareia está falando a respeito disso? História eclesiástica. Que ele tá bom? dependeu do cano de Irineu. É isso que vai estar escrito? Livro 3, capítulo 25, página 267 a 272. Tá dizendo que ele se influenciou aqui pelos padres que vieram anteriores a ele, inclusive os primeiros cânones, nesse caso as primeiras listas canônicas. E aí vai dizer também que a principal influência dele aqui foi o concílio que participou Atanásio, né, depois, e também pegando ali os bispos de Alexandria e tudo mais. Então vai colocar aqui, ó. E ele fala inclusive da influência de Flávio Josefo também. Flávio Josefo com cânon? Eusébio traga o testemunho de Flávio Josefo acerca dos 22 livros da tradição judaica hebraica. Está falando já de Antigo Testamento. Que é diferente da tradição grega da LXX. Tá sempre e aí ele coloca aqui, entendeu? Então, quando ele vai colocando, ele coloca nessa obra dele a influência anterior que ele teve das pessoas. Não, influência, mas estou falando se ele está falando da lista, conforme você apresentou aqui. Ele fala de influência ou uma lista? Eu te perguntei, foi da lista, não de influência. Nas atas do concílio que ele traz aqui... Qual concílio? Do concílio que ele participou. Qual concílio? Foi o e de que ano foi esse concílio, por favor? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi o de Nicéia. Não, tem que ser o de Nicéia, pela idade. Não. O que o padre está colocando. Porque o cânon não foi feito no concílio de Nicéia. Foi no concílio de Laodiceia, em 363 depois de Cristo. Mas ele... Concílio de Nicéia. O concílio de Mas ele Nicéia tá não... referenciando o de participou do Nicéia, porque concílio de antes... O Nicéia. concílio de Nicéia não foi para discutir cânon. Já Isso começa por aí. É verdade. Não Mas foi. é que ele está dizendo que ele participou daquele cânon. Não, ele está falando do padre aí. daquele concílio anterior. Bom, deixa eu voltar, que era o momento da minha fala. Tá, ele colocou aqui, que foi realmente Depois eu vou ler Nicéia. essa história eclesiástica 3:25, tá? Vai falar que Eusébio, ele verificou Influenciou. o cano formado por Irineu, novamente. Os pais das igrejas, até a formação do cano, gente, até a formação do cano. Clemente de Alexandria citou vários livros considerados apócrifos, que foi rejeitado por Eusébio antes da formalização do cano. Tertuliano, outro pai da igreja, também citou vários livros considerados apócrifos e pseudepígrafos, rejeitado por Eusébio. Orígenes, outro pai da igreja, também citou vários livros apócrifos e chamando de divinamente inspirado. Divinamente inspirado, o pastor de Hermas, em seu comentário aos Romanos 10:31. Até vai citar o livro de Tobias, Orígenes e o Evangelho dos Hebreus, rejeitado também por Eusébio. E Irineu, que o professor Mateus Angel apresentou, citou Baruque como profecia inspirada, gente. Inspirada sobre Jerusalém e o pastor de Hermas como escritura. Aí chega Eusébio e desclassifica tudo isso. E para você saber a que ponto chegou, vocês sabiam que várias passagens do Novo Testamento citam o livro de Enoque? Não está na sua Bíblia, mas cita. Exemplo, Mateus 19:28, quando vai tratar a respeito do Filho do Homem que se assentará no trono da sua glória, é a citação no sentido literal de 1 Enoque 62:5, que diz, quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória. Sabe quando você chega em Mateus 19:28, que vai falar, Mateus 25:31, que é o julgamento do Filho do Homem, Enoque 69:27. E ele se assentou no trono da glória e todo o julgamento foi dado ao Filho do Homem. Sabe Apocalipse 20:13 que diz, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia? Vem de Enoque 51:1 que diz, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, isso você não enxerga na sua Bíblia, né? E a Bíblia é confiável? Vamos aceitar que é, mas confia no livro de Enoque então? A igreja etíope tem um livro de Enoque. A Septuaginta tem o livro de Enoque. Sim. Então podemos dizer que Jesus aceitou o livro de Enoque, Mateus Angel? Não. Não? Não, porque Lucas 24:44 diz que o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito na lei, nos Salmos e nos profetas. Ele está referindo-se à divisão da Bíblia hebraica. Só que a divisão da Bíblia hebraica, o cano,
você está falando, não veio 90 depois de Cristo, no concílio de Yavne por Juana Manzakai? Jesus estava nesse período? Primeiro que esse concílio aí, você sabe que é muito suspeito de ter nem existido, né? A não ser que você prove a respeito disso, né? Não, calma aí, quem tá falando é você que tem que provar. Não, a carta Que diz o Hanan isso. Benzakai disse isso no concílio de Jâmnia. Agora, se você analisar direitinho, a Septuaginta, ela pegou o texto e ela acrescentou mais 15. Em que é o período que isso aconteceu? 285 a.C. Antes de Cristo. É, Aí você falou que Jesus fez uso da Septuaginta, não foi? fez. Então Jesus aceitou o livro de Enoque? Não, porque Não? ele fez. Não, ele falou, olha só. Ah. Onde ele fez o livro de Enoque? Onde ele citou o livro de Enoque? Hã? Onde ele citou O livro de de... Não, você não entendeu meu raciocínio. Se Jesus fez citação da Septuaginta, o livro de Enoque não fazia parte da Septuaginta? Aí ele tem que citar o livro de Enoque. Não, tinha os jubileus, tinha outros livros também. E aí ele A minha pergunta é essa. Não, Não? a inspiração sobre o Filho do Homem, ela estava na Bíblia hebraica. Tanto E é que aonde ele vem usa a isso história do Filho de do forma Homem? tripartida. Inclusive, nem Flávio Josefo aceita a Septuaginta, entre outros. Mas né? Jesus aceitou. Não, Jesus não, Não? aceitou. Mas você mesmo falou que Jesus lia na sinagoga a Septuaginta? Não, eu acho que você está. Ou você não afirmou isso? Não, Não? Não, afirmei que ele lia. Ah, Mas então, e a Septuaginta porque tinha- era quais o livros que- material. Ô Sabino, Quais livros- você lê esse livro aqui, você Ó, concorda com ele? Novamente, responde a minha pergunta, por favor, Antônio. Não sai pela tangente, por gentileza. Não, tô saindo não. Se Peraí, deixa eu Jesus- entender a lógica dele. Qual que é Não, o seu porque o argumento? Matheus Rangel defende que Jesus lia a Septuaginta. E na Septuaginta nós temos os livros considerados apócrifos e pseudepígrafos. No primeiro Sim. debate. Então, Sim, é isso que eu estou entendo. dizendo. Logo, então Jesus aceitava o livro de Enoque. Se Jesus aceitava o livro de Enoque, que faz parte da Septuaginta, por que foi negado depois? É isso Cara, que eu tô isso dizendo. daí- Então, peraí. O argumento do Sabino é o seguinte. Jesus usava a Septuaginta, todo mundo sabe. Você também sabe, né? Ele usava a Septuaginta, né? A citação de Jesus, muitas vezes, Refere-se vem da a- Septuaginta Aí e não dos aí tem um textos problema. mais não, antigos. Não poderia ser da Septuaginta, é outro problema. Nós estamos dependendo que os escritores estão escrevendo, fazendo uso da Septuaginta. Já o dito de Jesus, outros 500. Não dá, tá? por conta do Salmo 22. O Salmo 22 que Jesus cita na cruz é o da Septuaginta. Aí você E tá não, colocando- e não aí- o do texto Aí tem muita diferença, hebraico. César, assim, ó. César, você falar que ali é um dito de Jesus é uma outra história. Ali você tem o que o escritor está colocando. O que a composição, ele faz uso da Septuaginta. Não que Jesus Mas o fez jeito, que uso Jesus, da o Septuaginta. jeito que Jesus cita o Salmo Não, se 22, você lá, fazer a o Deus crítica meu, Deus textual é uma meu, coisa. Isso. Então, Mas o é jeito diferente. que ele fala lá Aham. é o jeito que está na Septuaginta e não o jeito que está Então, no texto mas não mosaico. que Jesus leu, é a 90%, composição por parte do exato. escritor. É isso que eu 90% quero diferenciar. do bate com a Septuaginta. É diferente. Entender. Até O onde negócio nós- muda. Vamos entender até onde a gente vai. Então ali ele citou. Ok. Mas o fato dele citar, na sua opinião, significa que ele valida tudo que está escrito, é isso? Não estou dizendo a respeito Não, de essa é a opinião validação. Não é isso. O argumento do Mateus é... A gente está falando do que é o original. Olha só o problema que entrou agora. O original é um texto grego ou é um texto hebraico? O que é o original? Do Antigo Você Testamento acabou de hebraico. falar de diferença do agora. Antigo Testamento ou do Novo, você Não, está não. falando? Eu estou falando o que é O Vamos original falar do do Antigo e Antigo. do Novo. Vamos falar do Antigo. O que é o original do Antigo Testamento? Ó, você acabou de colocar, hebraico. César. É o hebraico. Mas ali Jesus leu o grego. Eu pergunto. O original. O grego é uma tradução. É hebraico, Isso. aramaico ou é grego? O que é original? Hebraico Porque- e aramaico. Hebraico. A Septuaginta é o quê? Uma Grego. tradução. Grego. Uma tradução. Isso, é grego. Logo eu pergunto. A tradução original, senhores? Não, a tradução não é Ela original. é obrigado. Então, se Jesus fazia uso da Septuaginta, por que então, Mateus, Jesus não fez uso do original hebraico? Porque filho? ele não fez o uso de nenhum Ah. apócrifo da Septuaginta. Você Isso que não você não está entendeu meu entendendo. raciocínio. Ele fez o uso da Você tá Septuaginta. afirmando que Jesus no não fez uso res- nenhum. Não fez. Não. Não fez. Ele está De fazendo o quê, ó? apócrifos, Você lembra de algum? Acabei de ler aqui. Mateus 19, 28. O filho do homem se assentará no trono da sua glória. Primeiro de Enoque 62:5 está escrito. Quando o filho do homem sentar no trono da sua glória. Isso não é apócrifo, não é Enoque? Não, mas aí isso daí tem que ter citado ali. Tá aqui a referência? Não. Tá na obra de Enoque? Novamente. É, o que- aí, o que o aí Mateus tá tá falando. vendo? Eu tô lendo o capítulo e versículo de Enoque e não quer Não, citar. não, olha só, isso Olha, daí- vou continuar. Mateus 9, 28, Jesus promete que os 12 assentariam sobre 12 tronos. Não foi isso? Promete. Ok, né? Enoque 108, 12. Eu assentarei cada um no seu trono. Nossa! Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Quem? O Filho do Homem. O único livro que retrata julgamento do Filho do Homem e tantas outras coisas é apenas o livro de 1º de Enoque. Tá. Não é livro de Daniel, é Enoque. Tá, mas olha só, esse é o problema. Sabino tá pegando os textos e aí a gente tem que fazer uma verificação, assim como ele vai ter que trabalhar depois do debate, como ele trabalhou depois do outro também, eu também vou ter que fazer um trabalho, vou ter que verificar a procedência disso. Porque primeiro Enoque foi escrito em que língua? Oi? Primeiro Enoque foi escrito em que língua? Grego. Grego? Grego. Foi eslávico, não? Grego. E segundo Enoque? Segundo Enoque é segundo século. O primeiro que foi escrito antes do primeiro século.
Ok. Segundo Enoque, já é o terceiro de Enoque, aí já é outro patamar. Tá, beleza. Eu estou me referindo ao primeiro de Enoque, que foi escrito antes de O Cristo. que a gente vai ter que fazer? Estou me referindo a isso. Se tem uma obra confiável que fala sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, é a obra que tem exatamente esse título, né? O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de D.A. Carson e Guy Campbell. Ele trabalha o seguinte: como é que se faz a verificação de uma fonte que inspirou outra? Você tem que verificar os sintagmas, você tem que verificar as palavras, se foi uma citação direta ou indireta, e aí você vai chegar, depois de verificar essas três coisas, à conclusão. Isso foi uma citação de fato daquela fonte lá, ou foi de repente uma inspiração, ele lembrou daquilo? Mas ainda assim, ainda que a Bíblia contenha literatura externa, que seja usada por Jesus, por Paulo e por outros, todos eles não influenciam nada na confiabilidade da Bíblia. Não influencia. Porque o Concílio de Chicago, por exemplo, o Círculo de Chicago, ele reconhece no seu artigo 18 que as obras literárias e o universo literário que os autores estavam imbuídos, eles não foram extintos da mente deles ou apagados, mas que Cristo, Deus, escolheu exatamente o período helenista para poder produzir essas obras. E que nós não podemos tirar. Sabino, eu acho que só uma pessoa muito leiga em crítica textual vai negar que eles estavam num contexto em que eles não liam só os livros da Bíblia. Eles liam outros livros. Eles estavam diante de outras culturas. Isso eu concordo. Entendeu? A única coisa que eu não concordo com você colocar que a Septuaginta é original. É uma tradução. Mas eu não coloquei que é original, Sabino. Eu coloquei que esse era o texto disponível nas sinagogas. Vou repetir novamente. A primeira discussão foi o quê? Que ele puxou original. Mas eu não falei que a Septuaginta é original. Não, você não deixou eu terminar meu raciocínio. Você fez o levantamento que a gente está discutindo até agora aqui, o original, entramos um pouquinho no cânon, ok? Uhum. Ok. Por que a Bíblia não é confiável? Porque qual foi a que eu coloquei? Você falou 7. Porque os seus autores não fizeram uso do original. Os autores fizeram uso do quê? De uma tradução que a Septuaginta, 80% ou 90% das referências que os evangelhos fazem do Antigo Testamento, como o César colocou, vem da Septuaginta. Sim. Então, se ele se preocupasse, conforme você se preocupa, e a sua declaração de Chicago se preocupa com os autógrafos, com os originais, se nem os próprios escritores se preocuparem, muito menos Jesus, fizeram uso de uma tradução e não de um original, Matheus Angel. Isso que eu levantei. Veja bem, o assunto aqui é muito técnico. E a maioria das pessoas que está acompanhando não tem familiaridade com esse tema. É verdade, a Septuaginta é uma tradução, não é texto original. O argumento do Fábio é um bom argumento. Ele está dizendo o seguinte, eu não lembro que número que era o argumento, mas como é que falou o seu argumento? Que os próprios autores não fizeram uso do original. Não seria o hebraico. Uso do original. É assim, mais de 99% talvez do pessoal que das pessoas que leem a Bíblia não o fazem no texto original. Veja bem, eu sei hebraico. Eu não leio a Bíblia para mim no hebraico. Eu leio em português. Você sabe hebraico, não sabe? Mas você lê a Bíblia como? Em português. Português. Você sabe grego e hebraico. Você lê como? Em português. Isso é um fato. Sempre foi assim. A gente lê na tradução que é mais familiar a gente. Isso não faz com que eu ache que aquele texto que eu estou lendo do João Ferreira de Almeida, ele é infalível. Porque ele é falível. Porque é uma tradução. Como é que diz o provérbio italiano lá? Tradutore, traidore. Todo tradutor é um... Parafraseamento, parafraseado. É um traidor. Tira a originalidade. Agora, isso não significa, Sabino, que o fato de usar uma tradução, que é o que nós fazemos, que o primeiro século fazia, o que é o texto mais disponível para eles, isso não faz com que eles deixem de acreditar que é palavra de Deus, correto? Aí você colocou um ato de crença. Eu estou falando de credibilidade e originalidade, César, é diferente. Então, mas quando você lê um texto, você vai ler a Ilíada de Homero, foi escrito em grego. Você vai ler em português. Sim. Mas você vai ler o que aconteceu. Vai ter diferença? Vai. Vai ter diferença. Vai. Aí, se você quiser dirimir essa diferença, tem que fazer o quê? Ir para o original. Então, o fato de que Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta não desmerece, na minha opinião. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, pode não desmerecer, mas é só uma questão de crença. Pode ser, mas não desmerece o fato de que eles entendem que eles estão lendo a palavra de Deus, ou pelo menos uma tradução dela. Não, aí e ainda tem mais, aí mostra... Mas sabe onde está o problema disso tudo? O que acontece, gente? Quando você vai pegar Antigo Testamento, tá? Emmanuel Tove, Adrian Shaker, até o Edson de Faria Francisco, em suas obras, você vai ver que o que dá origem ao texto massorético, o texto hebraico que dá origem ao texto massorético,
Não é o mesmo texto hebraico que deu origem à Septuaginta e não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao Pentateuco samaritano. Você tem diversificações de fonte. textos. Então, como que você vai falar de original? É o mesmo evento que acontece com o Novo Entende? Testamento, que tem Então, texto bizantino, que tem é isso mesmo, é a mesma coisa. Então, é isso nós aí. temos aí a tradução. Não é um E olha autógrafo. que nós estamos falando uma Septuaginta, gente, né? A Septuaginta lá de trás, tá? Lá de 284 a.C., tá bom? Nós estamos falando de outros problemas que surgiram, como as recensões de Áquila, Símaco e Teodócio, até chegar na Hexápla de Orígenes. E aí hoje você tem a Septuaginta de Alfred Ralph. Então, é outra Septuaginta, outra vertente aí, tá? Mas a discussão é a questão da originalidade. Então, se os próprios autores não fizeram, como que eu posso confiar? Outro patamar, por que eu não confio na Bíblia? Porque a Bíblia foi adulterada. Isso nós temos esse problema inserido até mesmo no Antigo Testamento. Como você consegue resolver isso, Mateus Angel? Vamos lá, deixa eu responder primeiro o que você falou, porque Sabino botou um argumento bom. Acho que é o melhor argumento que ele falou até agora. Que, de fato, o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles se basearam na Septuaginta, e a Septuaginta é uma tradução. Só que aí tem um detalhe, Sabino. Nenhum estudante que fala da inerrância bíblica, por exemplo, ele nega isso. Entendeu? Só que isso não influencia exatamente a Bíblia a ter erro. Porque o conceito de erro, você estudou o livro. Eu pressuponho que você saiba o conceito de erro dentro do Concílio de Chicago. O senhor sabe o conceito de erro? Vamos lá. Para eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você faz esse levantamento e você aceita que a Septuaginta é uma tradução. Sim. Aí você diz que não contém erro. Ok. Pega o texto massorético, pega o Pentateuco samaritano, pega a Septuaginta e compara a mesma passagem. Pergunta, é perfeita? Não, eu faço isso a cada 15 dias. É perfeita? Não. Do Egito chamei meu filho. Em hebraico está dizendo o quê? A Septuaginta diz o quê e o hebraico diz o quê? Quando você pega o livro de Hebreus, um corpo me preparaste, é o que diz a Septuaginta. O texto hebraico diz o quê? Ouvidos me abristes. Eu pergunto, tem diferença? Então, esse é o Tem, não tem? Não. Eu vou colocar aqui depois para você. Tem. Para você entender o que é erro, o que é essas diferenças, você precisa fazer isso pelo menos dentro do que a gente crê como inerrância. Porque senão a gente vai debater duas coisas. Eu não lido com crença. Não, calma aí. Não, é possível. Você lida com crenças. Você não está lidando com crenças do jeito que as pessoas lidam. Eu estou falando aqui de uma obra que você leu. Você está dizendo que leu essa obra. Fez aí um material de 600 páginas. Tá tudo aqui. Talvez você... Só que eu não poderia pegar 600 páginas daqui hoje. Não, claro. Eu propus debater apenas isso, mas... Pelo jeito que você trabalhou nessa obra, você estudou ela mais do que eu. E aí, o mínimo, o básico, num livro de inerrância é saber como ele define o que é erro. Não, então, o problema é que define erro tudo com questão de crença e fé. Sabe o que ele coloca? Não. Que a Bíblia, sabe por que a Bíblia é inerrante para a declaração de Chicago? Porque Deus e o Espírito Santo supervisionou o que cada um escreveu. Está escrito isso na sua obra de inerrância, pelo amor de Deus. Não, isso foi o que saltou à sua vista. Não. Isso aqui é a sua declaração de Chicago. Que Deus, se Deus supervisionou aquilo que cada um escreveu, professor Mateus Angel. Então, por que, segundo Samuel 24:1, com 1 Crônicas 21:1, eu pergunto, quem citou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Essa é mole. Vai lá. Tem outra não? Que essa é fácil. Não, eu só quero que você responda pro seu público. O que faz uma crônica ser uma crônica? Aqui é uma revisão que ele está fazendo. Responda. O que nós temos aqui? O que faz uma crônica? O que nós temos aqui? O que faz uma harmonização. Uma crônica responde a pergunta. Ser uma crônica. Não venha com outra pergunta. Responde a minha pergunta. Sabino, vamos lá. Eu dei aula pro ensino médio. Tô falando de ensino médio, ensino fundamental, tá? Eu só quero que você me explique. Não, beleza. Eu tô falando de coisa aqui que qualquer pessoa aí, se tiver uma criança de 15 anos que está estudando agora, 13 anos, vai saber o que é uma crônica, tá? Um abraço aí pros meus ex-alunos aí. O que acontece? Uma crônica, ela tem que fazer uma crítica às versões anteriores. Crítica ou adulterar? Crítica. Isso não é criticar, é adulterar. Calma. Deixa eu te ensinar. O que acontece? Em Samuel, você tem o seguinte... Mateus, pega leve, Mateus. Sabino. Pega leve, Mateus. Sabino, você não sabe o que é uma crônica. Só pega leve, Mateus. Tá bom, mas você... É a terceira vez que eu tô só anotando aqui. Tá, pega tá leve, bom, por favor. tá bom. Mas olha só, você usar de homem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita coisa. Assim como você foi educado. Eu também posso te ensinar. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para debater. Ok. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Ok. Aí vem aqui para debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos então, debate é argumento, não é pessoa. Olha só. Não use de homem. Tá na sua vez. A crônica, gente. Vou pegar pesado aqui, viu, Sérgio? A crônica. Não, tudo bem. A terceira vez que você vem com Não, olha só, você pode fazer o que você quiser. E eu tô sendo educado com você. Não está sendo educado, não. Você está toda hora me afinetando aqui. aqui. Toda hora você está me afinetando, chamando disso e daquilo. Vem pra mim aqui. Menos, hein? Olha só. Eu tô vendo que vocês acham que a gente continua ou termina aqui?
Se ele continuar no Porque padrão assim, da ó, educação, beleza. Porque assim, Mas toda hora me alfinetar vai ficar difícil. Se baixar o nível, Tá baixando. quem me conhece, Depois não reclama quando eu baixar. não tô nem aí pra, Isso pra mim. views e essas coisas, entendeu? Tá. A questão é o seguinte, a gente pode continuar mais um pouco aqui Pode, na... pode. Então vamos lá, vamos nos respeitando. Eu fiz a pergunta e ele me Segue respondeu. vocês. Eu vou responder. Peraí, a pergunta é quem citou... Isso. Davi. Quem citou Deus ou Satanás, é isso. o censo, né? isso. O negócio do Isso, censo. lá. Exatamente. O que acontece? Quando você pega a redação de Samuel, ela pretende ser histórica. Samuel está escrevendo sob a perspectiva de que Davi é um rei ungido por Deus e ele naturalmente justifica os seus atos como sendo inspirados por Deus. Samuel olha para Davi, ele vê que Davi não podia mais chegar diante de Israel, naquele público, e falar assim, olha, nós vamos vencer porque eu sou o cara, qualquer coisa eu pego uma pedra, uma funda e tombo o gigante do exército inimigo. Davi precisava fazer a contagem do censo porque o próprio exército que ele começou, com 400 homens, agora tem 180 mil. Esses 180 mil vão representar a força nacional. Então, Samuel está escrevendo um texto histórico, a redação, a silhueta do texto, o gênero do texto, ele é histórico-narrativo. Já quando chega em Crônicas, o próprio nome é sugestivo. Ele precisa criticar o que foi feito na história. É por isso que Crônicas vai romper várias vezes, Sabino, com outras redações históricas que você tem em Samuel e em Reis também. Aí ele vai colocar a opinião do cronista. A opinião do cronista é uma coisa que tem que marcar e ela não visa refutar ou contradizer, ela visa apenas apresentar uma outra versão. E na versão do cronista, ele coloca logo no início que foi Satanás que inspirou, porque ele não está considerando Davi como rei nacional. Ele está considerando Davi como uma pessoa que tinha um brio, uma coragem, era um soldado, e agora na posição de rei é como se ele estivesse se acovardando. E aí ele bota que Davi vai contar o censo como se fosse uma espécie de medo, isso é verificado nos versículos posteriores. Então, o fato de... O que é uma crônica? Quando alguém vai escrever uma crônica, ela tem uma silhueta para respeitar. Então, como que se interpreta isso? Conhecendo um pouquinho de gênero literário. Vamos lá responder a pergunta? Não. Vou explicar uma coisa para vocês, gente. O cronista é aquele que critica, mas ele não criticou. Simplesmente ele mudou o sujeito responsável pelo ato. Mudança, adulteração. É isso que ele fez. Aí eu pergunto, qual que é o original agora? Qual é a passagem original? A passagem original é 2 Samuel 24:1, que é Deus quem cita Davi, ou é Satanás? Então, beleza. Aí você está confiando numa Bíblia o quê? Que o cronista, segundo o professor Matheus Rangel, ele não criticou, ele adulterou. Sabe por quê? A harmonização. Porque os copistas não permitiam que nada que fosse ofensivo para Deus fosse colocado conforme está em 2 Samuel 24:1. Deus incitando alguém. Aí o que os cronistas fizeram? Não, tira a palavra a Deus, isso nós chamamos de ticunessofirim. Correção dos escribas. Tira Deus e coloca quem? Satanás. Coloca essa figura. Assim como Moisés. Eles não aceitavam nada que fosse pejorativo à pessoa de Moisés. Então fizeram o quê? Adulteraram. Quem explica isso no seu não? Emanuel Tove, os grandes críticos textuais do Antigo Testamento, Edson de Faria Francisco, no seu Manual da Bíblia Hebraica, Adrian Shaker e tantos outros grandes exegetas do Antigo Testamento. Logo, entendo Mateus que veio aqui para defender a confiabilidade e inerrância. É o papel dele defender. Sim, só que usar do elemento qual ele usou aqui agora, do que é uma crônica, e ele não respondeu. Não, é porque o autor quis criticar. Isso não é uma crítica, Matheus Angel. Isso é uma adulteração. E para piorar, onde nós temos adulterações em tantos outros livros. Exemplo, 1 Samuel 17:50, com 2 Samuel 21:19 e 1 Crônicas 25, agora ele pergunta o professor Matheus Angel. Quem foi que matou Golias? Só um minuto. Você já fez uma pergunta, eu respondi, você fez a réplica, não seria eu agora? É que eu estou no mesmo raciocínio de adulteração. Aí vai fazer outra pergunta no mesmo raciocínio. Então, quer voltar lá para Crônicas? Pode voltar. Não, é porque eu vou entrar assim, em Crônicas de novo. Hora nenhuma, o que o Sabino está propondo aqui não foi antevisto pelo ciclo de Chicago. Porque eu vou ler novamente o artigo 18. Por favor, Sabino, pode trazer sua refutação. Eu não recebi esse material. O artigo 18 diz o seguinte: afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado por meio da exegese gramatical histórica, levando em conta suas formas. Quando ele fala aqui de forma, gente, ele está falando de formatos textuais. Se você pegar, por exemplo, o Luiz Antônio Marruch, ele vai trabalhar a ideia de que você tem o texto narrativo, descritivo, injuntivo. Então, isso são formas. Tipologia textual. Quando ele vai falar aqui agora,
e formas e recursos literários. Significa dizer, o Antigo Testamento, por exemplo, ele tem mais de 85 gêneros. Tem drama, tem comédia, tem tragédia, tem novela, tem série, tem saga. Então, se a pessoa não enxergar isso, ela, quando olhar para a mudança, o que ela vai ver vai ser uma adulteração. Mas se ela considerar o gênero e a natureza do livro, ela simplesmente, Sabino, vai ver que ela está fazendo ali uma releitura. E isso é comum em literatura. O que acontece? Eu não sei. Eu acho que o Sabino ele pressupõe que o original teria que ser tipo a pedra. Deus escreveu na pedra e tal, e a gente deveria ter as pedras, tudo escrito pela própria mão de Deus, sem nenhum erro de ortografia ou sem nenhuma contradição e nenhuma aparente ideia que fosse ali competir com outra. Isso seria o original para você? Porque isso realmente a gente não tem. Se for assim, beleza, a Bíblia realmente a gente não tem esse original. Agora, o que a gente entende como inerrância é partindo do conceito de erro, que o Sabino também, eu acho que ele não sabe o conceito de erro dentro do ciclo de Chicago. O conceito de erro dentro do conceito de Chicago é baseado nas teorias dos atos de fala de Austin. Austin, ele coloca o seguinte, na teoria dos atos de fala, que existe o ato ilocutório, o ato locutório e o ato perlocutório. O que é o ato ilocutório? É a intenção que eu tenho quando eu vou escrever. Dentro dessa intenção que eu tenho, eu vou trabalhar com os meus recursos para produzir um texto. Entre o que eu intenciono e o que eu produzo, pode haver divergência e perda de significado. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o Concílio de Chicago, ele assume que, às vezes, o autor queria escrever de uma forma, o professor César, e ele, quando na hora de escrever, ele pode não ter escolhido a melhor palavra. Entendeu? Por isso que tem aquela parte hermenêutica, né, que termina o artigo 18, que diz e que a escritura interpreta a escritura. E aí, quando ele está escrevendo, ele já está no ato locutório. E o ato perlocutório é o que chega para a gente. Eu peguei um texto que alguém pensou, imaginou, orquestrou cognitivamente, colocou no papel e agora esse texto chegou até mim. Entre eu e a intenção do autor tem o texto. E esse texto, muitas vezes, ele pode não vir da melhor forma ou eu posso não entender da melhor forma. Então, o que é erro dentro do ciclo de Chicago? Erro dentro do ciclo de Chicago é uma pessoa que intenciona maldosamente escrever um texto errado. Então, vou dar um exemplo. Eu não conheço São Paulo direito. Aqui, qual é o nome do bairro aqui? Aqui... É Paulista, eu sei que é Paulista, que é São Paulo. Bela Vista, eu acho. Bela Vista. Bela Vista, né? Bela Vista. Então vamos supor, aí eu não conheço, não sei onde começa, onde termina Bela Vista. Mas eu intenciono falar para todo mundo que eu estava no programa do César, aí eu digo um exemplo, sei lá, que eu estou em Morumbi. Eu errei o nome, mas eu falei, gente, eu estava ali na Avenida Paulista, no Morumbi. As pessoas vão entender a mensagem, mas vão pegar também o erro do bairro que eu coloquei. Agora, a mensagem, eu intencionei fazer um negócio correto. Faltou-me recurso e conhecimento para produzir da forma correta. Aí o que acontece? Sabino pega isso, fala, viu aí, ó, errou. Viu aí, ó, tá errado, errou o nome do bairro, tem contradição, não sei o quê. Onde é o César? É no Morumbi? Então, assim, esse tipo de coisa, o Ciclo de Chicago fala que é um debate que acaba não valendo muito. Ok. Ele está falando muito do Declaração de Chicago, na página 24 da obra. Vocês gostam do negócio de Chicago, né? Vocês tiveram um debate só sobre isso? Não, é isso? não. Ele que levantou isso. Não. Antes. Eu estou refutando online os 19 artigos. De outro debate. De outro debate. Porque ele me apresentou a Então obra. essa história é de outro debate, né? De outro debate. Tá. Olha o que diz a Declaração de Chicago. Ele falou algumas coisas. Não, gente. Eu vou ler o que diz na íntegra. As Escrituras Sagradas, sendo a própria palavra de Deus, escritas por homens, olha só, preparados e supervisionados por seu Espírito, com letra maiúscula, possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam. De onde tirou isso aqui? Entende? Calma que eu vou continuar, não terminei. Vão vendo o que é a Declaração de Chicago, para os senhores verem, viu, senhores? Devem ser cridas, devem ser. Eles colocam uma obrigatoriedade na sua cabeça, isso que o Matheus Angel quer. Não terminei um raciocínio ainda, tá? Sim, você falar de infalibilidade, é isso. Com Calma, bicho. Não, eu tô Ele calmo. só fez assim, ó. Ele ainda tá calmo. Ele ainda tá calmo hoje. O Matheus fez assim, ó. Ele falou, não, mas... Eu não tô calmo, eu não tô calmo. Vai, vambora. É meu jeito, mas eu tô calmo. Continuo, gente. Cridas como instrução divina e em tudo que afirmam obedecidas, como mandamento divino, em tudo que requerem, aceitas como penhor divino em tudo que prometem. Lá na página 24 da obra aí de Norman Glaser, da Declaração de Chicago, que você colocou. Agora, deixa eu só refutar um pouquinho. O primeiro ponto crítico a respeito disso está na identificação direta entre palavra de Deus
e o texto escrito em todos os seus níveis dessa expressão. O Novo Testamento, de fato, atribui autoridade divina às Escrituras, 2 Timóteo 3,16, mas não define essa autoridade nos termos técnicos de infalibilidade absoluta em todos os assuntos, conforme a sua declaração colocou. O versículo afirma que a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, e por aí você vai como você mesmo conhece. James Barr diz, transformar a inspiração em garantia, que é isso que a sua declaração faz, de infalibilidade absoluta, é uma inferência teológica posterior, não uma conclusão direta do texto bíblico. O segundo ponto crítico envolve a expressão em tudo que afirmam, que é isso que você defende. A respeito dessa informação, pressupõe que todas as afirmações bíblicas pertencem ao mesmo nível de discurso e devem ser tratadas como preposições homogêneas. No entanto, o próprio texto bíblico apresenta uma diversidade de gêneros e vozes. Por isso que você não pode pegar e você colocou realmente sobre isso. Só que no início não é isso que eles fazem. Essa afirmativa que eles colocam. Não é. Aí você coloca, não, o Sabino, o pressuposto do Sabino é buscar um defeito, alguma coisa. Não é meu pressuposto, é o que o texto está colocando. É o que o texto diz. Aí o que nós temos que fazer? Temos que fazer harmonizações textuais, criarmos uma construção ideológica para nós não termos o quê? Que aquilo ali foi adulterado. A mesma coisa. Judas Iscariote morreu como? Enforcado ou precipitado, Matheus Rangel? Tá, Vamos lá. A gente está caminhando para o final, Rangel. Ok. Sabino percebeu que no final da leitura da página, eles falam sobre exatamente o que eu falei. E aí ele falou assim, mas não é isso que eles colocam no início. Mas, Sabino, o texto tem início, meio e fim. Então, geralmente no final que vem as conclusões, né? E aí o que acontece? Se você pegar também a página 14 e 15, você vai ver que tem outras teorias além dessa. Só para que a gente possa situar aquilo que eu falei no início, eu não sei se passou despercebido por todo mundo, porque eu falei muito rápido. Existe a teoria da expiação limitada nesse livro, a da ilimitada, a da acomodação e do original somente nos autógrafos. Teoria, não verdade. Não. Para você saber o que eu creio como inerrância, você deveria perguntar qual das quatro. Então, teoria. São tudo teoria. Beleza. Tudo é teoria. Eu já fiz outra pergunta, só quero que você me explique dentro do seu conceito de inerrância. Tudo teoria, exatamente. Por que a Bíblia não é confiável? Porque ela foi adulterada. É esse o tópico que eu estou debatendo com você. Peter Enns, página 14, 15 e as outras páginas, acho que é 60 alguma coisa, fala nessa obra que existe a teoria da acomodação, que é a que a reforma cria. A acomodação divina. O que seria a acomodação divina? Deus, ele não transformou os redatores da Bíblia em super-heróis da redação. Ele não deu a eles poder. Isso é a teoria da inspiração dinâmica que diz, né? E tem gente que acredita que é assim, entendeu? Aí, pelo amor de Deus, aí você vai realmente ter dor de cabeça. Não. Eu acabei de ler? Não, é porque é o que eu falo. Você leu uma página, mas você não leu tudo. Não, eu li a obra toda. Aqui o início, é o prefácio. E por que você não percebeu? Tá vendo? Mas vamos lá, eu não quero te atacar. Mas eu, na minha opinião. Nem devo. O argumento sim, mas não a pessoa. Nem devo. Porque, na minha opinião, ele não leu a obra. Porque a obra coloca, só para vocês poderem entender bem, a obra coloca, gente, vários autores discutindo sobre inerrância. Eu vou dizer para vocês o nome dos autores. Clark Pinnock, que inclusive também faz uma boa refutação à tese do Sabino. Ele diz que não é preciso ter um original para confiar nas cópias, porque no período de produção do Novo Testamento, por exemplo, havia um texto vivo, dinâmico, que sim, ele era emendado algumas vezes, ele faz algumas coisas. Então, Bart Ehrman é o único que está mais próximo do Sabino. Ele coloca opinião. Aí vem Peter Enns, que é aquele que eu concordo mais com a tese dele, da acomodação divina. A acomodação divina, ela diz o seguinte, que Deus acomodou a linguagem dentro do contexto. Ele escolheu pessoas que estavam num contexto que poderiam dizer o que ele queria dizer da melhor forma. Beleza? Aí Sabino fala, é crença. Ele está coçando ali para dizer que é crença. Mas a verdade é a seguinte, é que compreendendo que são pessoas normais, que têm habilidades e também debilidades, elas estão produzindo um texto. Esse texto, do jeito que está escrito, ele representa, sim, um texto confiável. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Às vezes, quando fala crença, e o Sabino levanta a bandeira, mas aí a crença tal. Qual que é o problema com a crença, o Sabino? Não, porque eu estou discutindo fundamentação, e não uma ideia, e não uma teoria. Eu estou discutindo o texto bíblico. O texto bíblico, vocês têm crença nele, não é isso? Claro. Ok. É isso que eu estou discutindo. Eu não quero discutir a posição do que eu acredito, do que eu creio. Não, eu quero discutir... Mas por que a crença não entra na equação para você? Não, porque é subjetivo. Aí você está criando uma subjetividade e não uma proposição, não um fundamento. Aí como que você vai avaliar
uma construção filosófica, uma construção de crença. Eu não tenho que discutir o que você acredita. Se para você é certo, é ideal, é um mérito seu. Eu não tenho que discutir aquilo que é seu mérito. E você eu quero acredita? discutir qual foi a proposta. Discutir se a Bíblia é confiável, ok? Tratar de Estou forma colocando científica, né? exemplo. Quando eu falo que ele falou que a Bíblia foi adulterada e apresentou alguns personagens, Barbara Ann vai tratar da adulteração da Bíblia, F.F. Bruce vai tratar a respeito da adulteração, Kurt Aland, Nessie Aland, Craig, Philip Comfort, todos esses personagens que eu falei, eles têm as suas notas críticas e vai trabalhar a respeito daquele que foi adulterado na Bíblia. Exemplo, Atos 8:37, que não existe nos grandes manuscritos mais antigos. Está em várias Você está falando Bíblias. da defesa do texto crítico, né? É isso que eu estou dizendo. Então, quando a pergunta que eu fiz para ele, da incitação de Davi, ele usa uma contra-argumentação do propósito de Crônicas. Só que mudou o É que personagem principal. na minha cabeça, te ouvindo e ouvindo ele, tem crença dos dois lados. Não, Sim. existe a Não crença. é só ele que crê. Não, existe Entende? a crença. Você também crê no que você está defendendo. Não é questão de eu crer naquilo que eu defendo. Eu estou expondo o que o texto está dizendo. O que o texto diz? A pergunta, quem estou Davi? Deus ou Satanás? São autores diferenciados. Qual que é o correto? Qual que é o original? Ele tem a sua explicação e eu trouxe a minha explicação. Por quê? Correção do escriba. Já é uma harmonização textual, o livro de Crônicas. Já é um tico nesse finim. Já é uma correção. Aí eu fiz, como que Judas morreu? Judas morreu enforcado ou precipitado? Nós temos Atos diz uma coisa e o Evangelho de Mateus diz outra. É isso que nós estamos falando. Se a Bíblia é confiável... entendi. É isso que eu quero chegar. Eu fico me policiando para não Sim. entrar no meio dos argumentos, porque aí fica 2 contra 1. Mas é que o Mateus não fala que ele se enforcou. Não? É que Mateus não fala que ele se Não? enforcou. Não. De onde você tirou isso? Ele foi Da enforcar. leitura do texto. Hã? Ele saiu para se saiu enforcar. para se Certeza? enforcar. É, Sim, tem. 27:5. Tem. 27,5. Vamos lá? Bora. O verbo- Mas eu estou só dando um exemplo. Não, vamos lá agora, vamos para lá. O Vamos. verbo apensato. Apensato se trata do aoristo médio de apanco, que é enforcar, estrangular. O aoristo indica o quê? Uma ação... Então, mas é a palavra antes. Hã? A palavra anterior. Não. Eu estou no vocábulo aqui. É que esse vocábulo não define a oração. A oração ela é formada não é de uma palavra. Exato. A palavra anterior Sintagma. define o movimento. Vamos lá. Define o movimento, certo? Isso. Só que o verbo apanco, o aoristo indica o quê? Não é uma ação realizada e concluída? Isso, mas é que a palavra Vamos lá, anterior pegar é uma- que define o Peraí, deixa eu pegar movimento. bagulho aqui, Entende? deixa eu pegar aqui, Eu vamos nem lá. tô com o texto aberto aqui, mas Eu vou ver aqui agora. é tudo que eu não queria entrar nesse debate, mas tudo Não, bem. mas vamos agora lá. eu gostei, É ficou Mateus entrando no 27 o grego. quê? 27,5. 27, Agora eu tô no grego, vai ficar bom. 5. Eu tô sem óculos aqui. Kaihipsas tá Retirou o C. a Gíria Vocês querem e Tonaon. Cai apelton. Yes. Isso. Kairipsas tar kiriaiston naon anecoresen. Aí vem cai, conjunção, cai apelton apexato. Não é isso? Que é dois, que é um verbo, que é um participio oristativo. Mas calma aí, mas o cair aí que você fala cai, A conjunção. isso, a conjunção ela é aditiva. O apelton aí é que é a palavra que eu tô falando pra Que é o você, verbo. que é a palavra anterior. Auristo. Isso. Não, Auristo o ativo. Auristo que você tá falando é a outra. Não, apelton. Todas elas, é aí, auristo. todas elas aí são auristo, mas aí É tudo auristo. eis a questão. Eis a questão. De acordo com os ensinos mais avançados, Retirou- o auristo desempenha papel de background. Significa Retirou- dizer que ele forma o cenário e não é o foco dizer sobre isso. Então nós não podemos tratar como foco aquilo que o próprio escritor escolheu o auristo, que é a linguagem do não foco, do background, para poder dizer. A única coisa que eu disse que é o seguinte, que Mateus não diz que ele se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para fazer enforcar. Quem É isso aí. coloca isso nas traduções em português, mas não é o grego. Esse é o problema. O grego é auristo que está aqui e auristo indica ação realizada e concluída. O Não, calma aí, português coloca no reflexivo. Aí O que não. está realizado e concluído é que ele saiu. É isso. Então, eu só quero Ele saiu. Então, ele saiu. Ação Isso. concluída, ok? Ação concluída. Saiu. Com essa finalidade. Saiu e se enforcou. É diferente. Não, aqui não disse enforcou, né? Então, a tradução não, ele foi entendi. enforcar. É, Ele mas foi eu entendi, enforcar. eu entendi. Ok. Porque, ok. Mas, porque como eu que- disse, eu não queria... a minha questão era mais investigativa aqui, mas, enfim. Eu vou O dar aqui verbo- para cada um um tempo livre aqui de, sei lá, uns 3, porque o Mateus também tem outro compromisso agora, de uns 3, 5 minutos. Eu quero convidar todos que estão acompanhando a gente para participar do Férias com Teologia. Todos os meses de julho e janeiro, a FTB oferece um curso
por um preço ridiculamente baixo, né? Um valor subsidiado. Você vai ter acesso à plataforma, você vai ter material didático, você vai ter as aulas ao vivo, você vai ter comunidade de alunos, você tem certificação, credencial de aluno que dá desconto no cinema e demais acessos. Tudo isso você participa durante o mês de férias. E agora está chegando Férias com Teologia. Para participar, é só clicar no link, está fixado no chat, está fixado na descrição do vídeo. Clique no link para participar do Férias com Teologia 2026 e começa sem ser semana que vem a outra. Então, estou esperando você no Férias com Teologia. Outra coisa que hoje à noite termina a última aula, o último encontro do Teologia Essencial e Escatologia, né? Então, a gente trabalhou o mês inteiro de escatologia, são 1.200 alunos, e hoje termina essa última aula. Então, vem com a gente. A partir das 20 horas, temos a nossa oficina de alinhamento às 20 horas, beleza? Tava com quem agora? Eu passo para o Matheus começou. Matheus, você tem o tempo aí que você precisar para terminar. Tá, permita-me, gente, grego é a minha especialidade, então Mateus 25, 27, 5, né? Por que tem o foi ali? Né? Foi enforcar-se, que dá uma ideia de que ele foi fazer uma ação e não que ele concluiu essa ação. Isso tem porque o verbo apelphon, aqui, ele é um aoristo particípio. E esse particípio desempenha a função adjetiva, que pede na tradução que seja colocado um verbo copulativo. Então, por isso, o tradutor não colocou errado e, de fato, não fala que ele se enforcou, mas que ele foi enforcar-se, tá bom? Esse é o ponto. É para finalizar? Isso, é para finalizar. Mas eu reconheço que textos difíceis como esse, acho que o Sabino tem mais, que mereceria cada um deles uma análise mais, claro. Com mais tempo, mas vamos lá. Exatamente. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O que eu poderia explicar, mas eu vou direto a terminar. Na minha visão, a inerrância bíblica, ela é colocada no livro. Eu concordo com o Ciclo de Chicago e concordo principalmente com a tese de Peter Enns, que é a da acomodação divina, onde erro seria uma coisa carregada na intenção. Por que carregar na intenção? Porque Peter Enns assume que uma pessoa pode não conhecer completamente a geografia do local e ela citar ali o nome de um bairro diferente. Ela pode, inclusive, errar o nome de uma pessoa que ela acabou de conhecer e ela quer inserir na história e escrever esse nome de forma diferente. Então, a inerrância da acomodação divina compreende que o autor ele tem recursos que farão ele escrever muito bem ou não muito bem, mas isso não vai ferir a mensagem do texto. Quando não fere a mensagem do texto, nós temos uma mensagem inerrante, infalível, e Pinnock também concorda com isso, entre outros autores, Geisler, Koch e por aí vai. Nesse sentido, você tem um texto confiável, porque ele não foi mal intencionado, feito para manipular ou tudo mais. Não dá para provar, você pode botar na mão de qualquer advogado, não dá para provar que o texto foi feito por um estelionatário, que queria manipular e levar todo mundo a crer. Ou então, como a religião cristã é praticamente a maior que existe, todo mundo aqui foi, né, manipulado, caiu num plano terrível. Jesus é um cara diferenciado. Mas não é assim. Então eu creio nessa tese. Essa tese não foi refutada pelo Sabino, na minha visão, porque ele estava refutando aquela que você não acredita que a pessoa não pode ter nem errado na história ou nada disso, né? E também não considera a questão do gênero literário. Os gêneros literários devem ser levados em conta na hora da interpretação, e é isso que diz o artigo 18 de Chicago. Quando eu entendo sobre gêneros, quando eu entendo sobre formas, eu interpreto melhor o texto dentro da exegese histórico-gramatical. Quem quiser nos encontrar, pode nos encontrar lá no Instagram, professor.mateusrangel. Será um prazer recebê-lo lá. Você pode conhecer o nosso site também, koinoniaitk.com. Ali está o nosso Instagram ali. Esse é o site também. E aí você pode estudar conosco por menos de R$100 mensais, ou também comprar o curso, né, de forma vitalícia e tudo mais. Tem um plano de assinatura lá embaixo. Tem aí alguns alunos nossos, se for passando para baixo, você vai ver aí, pode passar. Aí, alguns alunos nossos, algumas pessoas que estão com a gente. Então é isso, nossa escola está firme, está ativa, está funcionando. Será um prazer ser seu professor de algumas disciplinas aí. Obrigado, pastor César. Valeu, Matheus. Sabino, obrigado. Desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Um abraço. Agora, conforme os nossos sorteios que nunca acontecem, terminar aqui com o Fábio Sabino. Ele não sabia, mas tem um sonífero na água dele para acalmar ele. Na verdade, gente, eu sou uma pessoa... um estilo tá mesmo, aí, mas Sabino. tá tranquilo. Eu vou fazer só uma leitura do que a obra, a Declaração de Chicago, colocou a respeito da morte de Judas, na sua página 580, que diz assim:
ambos podem ser verdadeiros. Primeiro, Judas se enforcou. Então, alguns dias depois, seu corpo foi descoberto, a corda se rompe, uma vez que é proibido tocar num cadáver. E o corpo cai sobre as pedras afiadas e se rompe de repente. Ou o corpo se decompôs o suficiente para que se soltasse da corda por conta própria. De qualquer forma, as duas narrativas estão falando de dois eventos diferentes. A primeira conta como ele morreu. E a segunda nos informa o que acontece depois. Nenhuma contradição foi demonstrada desde que uma possível explicação está disponível. Quem fez isso? Não fui eu. Declaração de Chicago, qual o professor Matheus Rangel tanto defendeu. Gente, eu quero agradecer primeira vez aqui. Muito obrigado. Podcast Mostra o Texto. Pois bem, estava só mostrando os textos aqui. César, espero que haja um grande crescimento, uma grande prosperidade. Que Deus lhe abençoe o podcast muito mais. Amém. Todos que fazem parte, compõem, desde o atendimento ali, top, excelente. Du, muito obrigado pelo carinho também. Transmissão no podcast Diálogo Livre, enfim, todos que se fazem presente. Matheus Rangel, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Agora eu pergunto, uma dúvida. Você fez implante alguma coisa? Não. Eu pensei que você era careca, acredita? Não, eu já fiquei careca. Quando a gente debateu, eu tava careca. Tava? Tava. Cresceu rápido o cabelo. Sucesso pra você. Vai embora. Retorna quando? Retorna amanhã. Amanhã? Hoje. Hoje. Avião, ônibus. Avião. Que Deus lhe proteja, lhe guarde, boa volta. Agora você poderia pagar um almoço, né? No mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo um almoço, né? Matheus Rangel pagar um almoço aqui. Não vou dizer um almoço, mas pode ser um quibe, uma esfirra, uma coxinha, viu? Gente, todos vocês aí do podcast, um abraço para todos vocês, sucesso. Eu sou uma pessoa um pouco temperamental, existe, né? O momento do calor, do diálogo, da eloquência, da oratória, da retórica, mas volto novamente, sou uma pessoa educadíssima. Para mim poder usar palavras de baixo calão, é só essa pessoa me tirar muito do sério. Mas espero que haja um grande progresso, grande crescimento, sucesso para vocês. A todos do podcast Diálogo Livre. Quem quiser conhecer meu trabalho, gente, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Professor Fábio Sabino, ou ir lá no meu site, professorfabiosabino.com.br. Estou no meu 13º livro. Quem quiser adquirir, pode ir lá na Amazon ou lá no Mercado Livre. Vai lá no buscador, coloca Professor Fábio Sabino. Vocês conhecerão as minhas obras, tá certo? Obrigado. Sucesso para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Sabino. E também um abraço ao Eduardo, ao pessoal do Diálogo Livre, que em parceria com o CNF, aqui o Crescendo na Fé, os estúdios aqui do CNF e lá os estúdios do Diálogo Livre, produziram esse debate. Volto a falar para você que não saia daqui sem se inscrever no Férias com Teologia. Eu falei que o preço é ridículo, mas não falei o valor, é R$20, R$19,90 ou R$19,90. Você tem acesso a materiais, às aulas, à plataforma, certificação, documentação da faculdade, tudo por um valor ridiculamente baixo. Então, é só clicar no link, o link está fixado aqui. E também tem o Premium, mas aí está escrito Teologia Essencial, não sei por que isso o que tem a ver, mas é o Férias com Teologia. Tem o Premium também, que o valor é R$299, a diferença é que você tem material didático impresso e eu levo lá na sua casa. Não, tô brincando, não é assim também não, mas tem material didático também impresso, tá certo? Tô ficando por aqui, às 14h a gente volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.